Então a gente vai ficar com a gente. Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós vamos entrar na preciosa palavra. A palavra de hoje é uma palavra vinculada à nossa fé. A nossa fé é o que estabelece, né, muitas diferenças, muitas coisas que a gente sobrevive. De uma certa forma, não. Na realidade, é a nossa fé. A fé é o ato de crer. E crer é vinculado à esperança. Quem tem fé tem esperança. Quem não tem a fé, ele não pode, de maneira nenhuma, dizer para mim que ele tem esperança. Pode até dizer para os outros, mas diante da experiência que eu já tenho de vida, muitos de nós temos, é certeza que é a fé que faz a diferença na nossa vida. Para você sobreviver nos dias atuais e todas as nossas tribulações, lutas, as marés negativas, né, que vêm na vida da gente, nós temos que ter fé. Essa é a grande diferença entre ter fé e ter dúvida. A paz do Senhor, Deus, meu irmão, brilhosinho, é o Rael. Todo mundo coloca um nomezinho, né? O Rael já me ajudou muito na obra de Deus, né? Nunca me deu esforço. E não é nada mais justo que eu também hoje, né, não, Rael? Ajudar você a chegar em nome de Jesus. Não sei como você anda, mas eu espero que esteja bem você e toda a tua casa, a família e todas as coisas que você colocou nas mãos de Deus. Espere com paciência. Quem sabe o que você viveu é você, não sou eu, né? É muito fácil a gente, por não ter fé, nós vivermos a vida nossa inteira em tribulação. É muito fácil para quem não tem fé viver negativamente com as coisas em volta dele, dentro dele mesmo. Então a gente tem que lutar muito para não perdermos a nossa fé. A leitura de hoje, Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: todavia peço com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Foi uma honra, sempre será estar contigo, meu pastor. Obrigado, Rael. Então, assim, todavia peço com fé. O que me chama a atenção é isso. Se eu pedir algo para Deus e eu não tiver fé, irmãos, eu estou equivocado. Porque não vai funcionar se eu não tiver fé. Eu posso pedir algo para Deus sem fé? Pastor, pode. Infelizmente pode. Só não pode receber. Porque o segredo da minha e da tua vitória é a fé. Pedro, me chama muita atenção. Pedro, hoje eu não vou trocar Pedro por Judas. O outro dia eu troquei o Pedro por Judas aqui porque eu estava mal. Hoje eu estou bem, viu? Então assim, todavia peço com Deus com fé. Pedro, ele me chama muita atenção no decorrer da vida dele após a partida de Jesus, após a crucificação. Que agora Pedro já não era mais dominado só pelo instinto, mas agora Pedro era cheio de fé e cheio da presença de Deus. Quer dizer, pastor, se eu sou cheio da presença de Deus, eu vou mudar. Ou se eu sou sanguíneo, eu vou mudar. Não, você não muda. Você melhora. É diferente. Mudar para melhorar. Entendeu? Você necessariamente, Deus não muda, Ele melhora. Ele melhora a minha e a tua vida. Desde que nós venhamos a ter e dar também a possibilidade de Deus fazer isso na minha vida. Porque não adianta nada eu estar servindo a Deus e não ter aí um compromisso com Deus, dar lugar para Deus, que Deus possa trabalhar na minha vida. Isso, e Pedro, quando ele se doou às coisas de Deus, ele se doa verdadeiramente, pode reparar.
Ele vai até o final, até a própria morte dele, que não foi brincadeira. Para quem não sabe, Pedro, ele veio a falecer, mataram ele, assassinaram ele. Mas ele pediu que crucificasse ele, não igual Jesus, mas de cabeça para baixo. Será que Pedro era doido? Até nisso Pedro foi diferente. E Pedro era sanguíneo. O que é que Deus fez com Pedro? Deus mudou o caráter de Pedro, a maneira dele ver as coisas. Então Deus ele prepara o homem, seja lá o que for o final. E o Pedro ele sabia que no passar do tempo ele poderia ter aí uma grande possibilidade de ir como os outros foram, como Estevão foi e os outros. Então Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo os historiadores, né? E a Bíblia também fala, né? Então, todavia, peço com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Nós não podemos crer com uma certa reserva, com uma certa desconfiança. Eu estou depositando nos pés de Deus, mas eu vou lá no Rael para o Rael orar por mim, porque eu não estou assim, eu mesmo não estou bem. Então não vai funcionar. Eu posso chamar o Rael? Posso. Mas para me ajudar a determinar com mais clareza ainda. Porque quando a gente ora com fé, estabelece contato com luz demais, pessoas essas de caráter espiritual. Porque tem muitas pessoas que você chega nele ou nela para orar por você, sabe o que eles fazem? A gente vai viver depois sendo escarnecido por essas pessoas. Ou a pessoa conta. Então assim, raridade alguém saber por quem ou por que eu estou orando. Eu nunca oro na igreja. Eu oro muito dentro da minha cabeça aqui, calado, e conversando com Deus. Olha Deus. Eu faço isso em particular, porque a fé, ela é individual. Assim como o chamado, assim também como a nossa possibilidade de um dia nós sermos obreiros na casa do Senhor, a salvação, são coisas extremamente individuais. A tua fé, quem vai alimentar ela, quem vai alimentar a minha fé, é a minha dedicação. A salvação também eu vou ter que me posicionar para que o Senhor venha fazer as mudanças necessárias na minha vida, para que um dia receba um corpo glorioso. Não é de qualquer jeito, como eu vejo por aí. A fé, ela é muito fácil de ser compreendida, mas ela é bastante difícil para ser constituída na nossa vida. Como assim, pastor Zé Carlos? A fé, ela é terrivelmente difícil para que nós venhamos a constituir fé, ter aquela fé terrivelmente. Eu tenho fé. Quem tem fé nem sempre tem também o que quer. Porque tem fé, quem tem fé está sobre um jugo de Deus, está sobre o poderio de Deus. É isso que você e eu temos que entender. Se você tem fé, é abastado de fé, tem bastante fé, você não está isento de passar por dificuldade. Você não está isento. A Bíblia não fala que porque você tem fé, você não, quanto mais fé a gente tem, porque mais próximo de Deus nós estamos. E ser próximo de Deus é fácil, pastor? Não, para crente frouxo não. Não é nada fácil. Há dois processos que eu sempre falo aqui em casa. Há o processo da fé. Nós atingimos um certo grau de fé espontaneamente. E ao meu caso é diferente. O meu caso não foi espontaneamente. Foi espontaneamente vontade de Deus, não a minha. E aí você dá aquele negócio, mas pastor Zé Carlos, por que não? Porque eu nunca quis ser crente. Eu não queria ser crente. Já falei isso aqui várias vezes. Não queria, não fui eu que escolhi ser o que eu sou hoje. Nunca quis ser obreiro, nunca quis ser nada. Na realidade, eu era
um macarrão fora da frigideira, porque não queria ir pro alho de jeito nenhum. Então, assim, Deus se posiciona aí e diz: você não tem livre-arbítrio. Nem todos nós temos livre-arbítrio, irmãos. Tem crente dizendo aí, quando a gente vai pregar alguma coisa para ele, ou dar um conselho, ele vira pra gente: pastor Zé Carlos, eu já topei com pessoas assim. Eu tenho livre-arbítrio. Cuidado que você pode não ter livre-arbítrio. Ah, mas isso é antibíblico. Não te prova na Bíblia aqui. Tem pessoas que não têm livre-arbítrio. Como assim? Ué, vamos ver o maior escritor da Bíblia, o maior orientador da nossa vida. Quem? Paulo, em Novo Testamento. Paulo teve livre-arbítrio? Teve. Poder de escolha? Ele teve até conhecer quem era Deus. A Bíblia diz que Paulo cai do cavalo cego. Deus agiu notoriamente na vida de Paulo com relação ao chamado que Paulo tinha. Porque Paulo por si, ele jamais iria. Paulo, ele era muito orientado com toda os conhecimentos romanos, ele sabia tudo de lei, mas não sabia. Não adianta nada você ter 10 faculdades e não saber literalmente o que é Deus. O que é que Deus quer para mim. Então não adianta eu ser pós-graduado nisso, naquilo, posso ser doutorado não sei na onde, mas se eu não tiver um vínculo de conhecimento com Deus, nós estamos perdendo relativamente o nosso espaço de intimidade com Deus. Pastora Maria Aparecida, pastor Ciderci, na paz do Senhor, família abençoada, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, hoje eu estou diferente de ontem, hoje eu estou bem. Bem assim, só, estou novinho, estou ficando magro, né? Tem gente aí que está já de olho, está com medo até que eu fico menor que ele, mas não tem problema não. Né? Já estou vestindo camisa GG normal, eu estava vestindo camisa GG maior, né? E Deus tem me dado essa força e eu preciso e vou perder peso, em nome de Jesus. Hoje eu medi a diabetes, passei o dia inteirinho sem tomar remédio, né? Não tomei remédio para diabetes hoje não. Não, tomei não. Fui medir agora, deu 136. É assim, tudo vem pela determinação e o tamanho da tua fé. Quero ver agora alguém me chamar de buchuda, que chama eu, Marcão Buchuda. E aí, não vai chamar mais, né? Então, todavia, em Tiago, capítulo 1, versículo 6, todavia, peça com fé. Mas temos hoje, nos dias atuais, uma espécie de crente que não tem fé mais. Porque como eu posso explicar isso para que você compreenda melhor, que não me leve a mal também? Ah, pastor, quer dizer que eu não posso pedir oração? Não é isso, irmãos. Mas quando eu peço oração, eu tenho que estar na dianteira de tudo isso. Oh, glória a Deus, fico feliz, pastor, que o senhor está bem. Amém, pastora. Estamos felizes também aqui. Eu vou melhorar, eu sei que eu vou. Estou até com o rosto diferente agora à noite. Tá bem diferente. Ontem eu estava com muita dor nas costas, dor para tudo que era lado. Falei, mas amanhã vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho fé. Cada dia nosso há uma grande possibilidade de nós revertermos o quadro e o Senhor entra em combate naquilo que mais te incomoda. E um dia pode ser diferente do outro. Mas você tem que fazer como Tiago 1, versículo 6. Pedir com fé. Vamos dar um exemplo de fé. A fé espontânea, direta, com a relação a Pedro. Hoje eu tenho certeza que não vou chamar o Pedro de Judas. Mateus 14, versículo 28, nós vamos ver uma narrativa, biblicamente, para que você possa exclamar o que é uma pessoa sanguínea e com fé junto. Mateus 14, versículo 28, vai relatar aquela parte onde Jesus vem por cima da água, andando sobre a água, né? Mas eu só peguei esse versículo para que você entenda como era Pedro. Primeiro ele estabelece um contato. Presta bem atenção que ele diz assim: ao que Pedro exclamou. Em algumas Bíblias diz Pedro chamou, né? Se, Senhor, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro, ou em algumas outras versões, a ir a ter contigo, né? Ao teu encontro por sobre as águas. Entenderam? Presta bem atenção que às vezes nós lemos e não paramos nos parágrafos, nas vírgulazinhas, lê direto, né? E aí a gente não compreende certas coisas de uma natureza de uma pessoa abastecida de. Ele é sanguíneo e ao mesmo tempo é uma pessoa muito decidida. Eu conheço pessoas assim, extremamente decididas. Depois que fala uma coisa, não volta para trás. Não volta. Ah, mas você conhece crente assim? Eu conheço crente assim. E bem-aventurado quem age dessa maneira. Porque ele pensa, e uma vez que ele ou ela disse sim, é sim. O que passar disso, não foi eles que falaram. Porque primeiro ele entra para dentro, presta bem atenção que Pedro dá uma analisada direito. Veja o questionamento que Pedro fala. Nós temos que ler a Bíblia e procurar compreender a maneira de Pedro. Pedro ele não gera desconfiança, ele gera a confirmação. Ele diz aqui, e ao que Pedro exclamou, Senhor, ele já chamou de Senhor. Presta bem atenção. Quer dizer, Pedro não tinha uma certa dúvida. Ele estava ali meio encabulado, não pode ninguém andar por cima da água. Ele nunca tinha visto aquilo, então abriu um leque de questionamento. Pedro abre um leque de questionamento. Você já pensou, vocês veem eu com esse peso todinho andando por cima da água? A primeira coisa que vocês vão ver é pensar, ele morreu, aquilo lá é a alma dele, que esse peso todinho andando por cima da água. Então, Pedro ele não gera uma dúvida dentro dele, porque quando ele se dirige a Jesus, ele já se dirige chamando Senhor. Senhor, se és tu, olha bem a certeza. Se és tu, né? Aí é que o crente pensa, gerou uma dúvida em Pedro. Não, porque a prerrogativa, quando ele começa a falar com o Senhor, ele já dá confirmação. Presta bem atenção. Ao que Pedro exclamou, Senhor. Então há uma parte positiva nisso tudo. Porque ele primeiro chama o Jesus de Senhor. Mas o que entra no leque da dúvida é a palavra se és tu. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Para bem aí. Como assim, pastor? Manda-me ir ao teu encontro. Ele está agora estabelecendo um contato com o Senhor de coragem, determinação e o fator principal aí, fé. 3 detalhes. Coragem, eu preciso ter coragem. Eu já fui navegado no mar, fiquei uma noite no mar, quando eu puxava a gente daqui para Alagoas. O mar é feio de noite. É uma água que você fica assim olhando para ela, o que pode vir daí do fundo, né? Ainda mais naquelas áreas onde Jesus andava. Ali tem muitas feras. Mas ele não olha para as consequências que poderia ser gerado. Mas você vai ver lá na frente Pedro gerando dúvida. É por isso que tem gente que ele tem uma fé caminhão no tranco. Quem aí nunca empurrou um Fusca, né? O Fusca meu pai tinha, era de manhã a família inteira empurrando aquilo. E ele gosta de pegar, apaga, afoga, pensa num trem ruim. Quem nunca empurrou um Fusca, né? Então Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Você vê em primeira mão Pedro sendo bastante determinado, bastante corajoso, e ao mesmo tempo Pedro, ele tem uma coisa que abastece essa determinação e essa coragem dele. O que é, pastor Zé Carlos? A fé. A fé é o ato inabalável de crer, como eu sempre digo aqui. Ninguém pode abalar nem a minha e nem a tua fé. Então, por mais que pareça difícil, os momentos que a gente vive, por mais que às vezes se eu ficar olhando para as minhas enfermidades, eu vou entrufunhar para dentro de mim mesmo, eu vou murchar para dentro de mim mesmo, e o resultado não vai ser bom. Mas quando eu coloco a minha fé em prática, eu começo a ver que
de uma hora para outra eu posso mudar o quadro da minha vida. De uma hora para outra você pode mudar o quadro da sua vida. Vai ter dias que vocês vão ver eu aqui basicamente sem fé nenhuma. Por questão do quê? Eu estou dando ouvido às tempestades diárias que eu tenho. Ou que você tem. Tem dia que nós não estamos muito para conversa. Tem dia que nós acordamos totalmente fora da casinha. Mas daqui a pouco é um filho, é um amigo, é o seu próprio pastor, a sua esposa, o seu esposo. E afinal aqui eu não falo só para uma linha de pensamento. Tem pessoas aí que pensam, cada um está pensando uma coisa aí hoje, né? Fica ali pensando. O que o pastor Zé Carlos está querendo falar para nós hoje? Eu nada, que eu não tenho nada para ninguém. Eu nada, mas Deus está falando hoje de uma maneira bem sossegada, para que você compreenda o tamanho do poder que você pode ativar na tua vida através do conhecimento da força da tua fé. A fé, ela exige de nós que nós venhamos a conhecer o tamanho que ela é. E Pedro, em primeira instância, em primeiro momento que você vê, você encontra Pedro aí muito determinado, mas um pouquinho para frente. Não é uma fé que Pedro, né, Janaína Souza? Dá um abraço no Maranhão, em todo mundo aí, as crianças, né? Tem um que eu nem conheço ainda. Então, assim, você vê Pedro lá na frente, ele abrindo um leque de muita dúvida, um leque muito grande ele abre, porque quando entra a dúvida, quando entra o medo, que quando... É assim, tem coisa que a gente faz com sangue quente, ou quantas vezes já fiz coisas com sangue quente, e depois de estar calmo, eu parar para pensar, poxa, eu podia não ter falado aquilo. Eu podia não ter feito tal coisa. Eu era muito ignorante. E ainda sou. Eu era muito ignorante, extremamente ignorante. Se eu não gostasse de uma coisa, toma o teu aí logo, e eu não media muito para falar nada para ninguém. Hoje, já Pedro, a gente estava falando antes, Pedro, controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele não deixou de ser direto. Porque tem muitos crentes enganando a gente, viu? Você olha para ele, é tão bonzinho, olha para ela, aquela coisinha, não, eu estou em Cristo, mas é só na igreja, né? Porque fora da igreja é o Satanás fora da casinha. Mas na igreja eu aparento ser manso, eu aparento ser um homem humilde, eu vivo com uma certa máscara, não vamos ter dó de máscara, né? Vamos colocar logo a máscara. Então eu vivo duas personalidades, e o Senhor, desde que quando ele começa a falar na palavra dele que temos que ser original, sim, sim, não e não, ele está pedindo para que você, mesmo com a tua fraqueza, mesmo com a falta de fé que você tem, eu tenha, mas que nós venhamos a estar na presença de Deus com uma fé inabalável, crendo somente que Ele pode fazer a diferença na nossa vida. E é bem aí que entra um questionamento bem grande. Quem eu sou na presença de Deus? O que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito para que esse contato com Deus não seja um contato imediato e transitório. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro teve aquele contato, aquela experiência, mas foi transitório. Por que é transitório? Porque quem tem fé, ele acredita até o final. E Pedro vacila bem aí. Ele vacila, ele começa a olhar para aquilo ali. Quer dizer, Pedro até então não tinha gerado dúvida dentro dele. Nenhum tipo de consequência ele teve quando o Senhor diz, venha Pedro, que sou eu. Ele olhando para Cristo, ele desvia o olhar dele e começa a ver, não, mas isso não é possível. O que Deus vai fazer na tua vida, muitos vão falar a mesma coisa. Isso não é possível. É isso que eu quero que você entenda. Da mesma forma que a fé, ela fixa num olhar só, numa rota só, pode te dar benefício, também a tua dúvida pode te gerar um grande problema. Foi o que aconteceu com Pedro.
Ele começa a andar ao encontro de Jesus. Eu acho que dá ali uns 2, 3 passos, não estava lá, a Bíblia não fala quantos passos ele deu. E ele começa a olhar agora, peraí, isso aqui não está certo. E quando eu estou indo ao encontro do Senhor com qualquer proposta, presta bem atenção. Proposta essa estabelecida muitas vezes por mim, como Pedro, estabelece esse contato e vai de encontro. Foi uma decisão dele, não foi Jesus que chamou ele, foi uma decisão de Pedro. Presta bem atenção que Pedro vai até Jesus. E nós vendo assim de primeira mão, a gente pensa, poxa, Pedro é muito doido, mas logo que você vai ler um pouquinho para frente, você vê Pedro aí dando uma grande vacilada. É tanto que ele começa a afundar. Então, se você colocou algo nas mãos de Deus, confie somente e dê os passos necessários, com confiança, com a cabeça erguida. Não deixa ninguém chegar com uma conversinha de beijar e tirar você daquela rota. Não deixa de maneira nenhuma as pessoas conseguir invadir o teu espaço com Deus. Porque Pedro não tinha ninguém em volta dele ali. O que foi gerado dentro de nós. Irmãos, uma vez eu vi um pastor dizendo assim, o inferno e o céu mora dentro de cada um de nós. E é verdade. Na hora eu não peguei aquilo como uma boa palavra, mas depois, com a velhice, a gente vai aprendendo. É verdade. Em que situação eu quero viver? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Ruth Marino, glória a Deus, a paz do Senhor, pastor. Seja bem-vinda, irmã Ruth. Um tempo eu estava sofrendo de um problema, uma dificuldade. Eu sentia medo de ficar sozinho. Não gostava de ficar sozinho. Ia gerando em mim um medo tão grande. Talvez você esteja vivendo isso. Viu? Isso é psicológico, olhando a olho nu. Mas espiritualmente isso aí é chamado de opressão. É maligno. Em alguns casos é maligno. Eu sentia medo. Terrivelmente, um medo terrível. E eu comecei uma vez fui conversar com um pastor, e esse pastor me deu um conselho. Meu filho, que mundo que você está vivendo? Que você não consegue. Eu falei para ele, vou ter que ir num psicólogo, vou ter que fazer alguma coisa, não é assim? Mas eu não fui. Porque esse pastor me disse, a resposta está dentro de cada um de nós. Às vezes nós saímos aí bilateralmente buscando respostas, se a resposta já está dentro da vida de cada um de nós. Eu senti um medo terrível, a sensação que alguém ia me matar. O que é isso? Opressão. É quando eu deixo de usar a fé e dou ouvido ao medo, os questionamentos, o que eu guardo aqui dentro, o meu próprio passado, o que eu plantei, e eu começo agora, o diabo começa a entrar na tua cabeça. Eu já vi pessoas se suicidar por questão de perder a fé. Se você perder a tua fé, você perde muito do seu escudo broquel. Porque quem não tem fé, não tem como Deus abastecer ele ou ela. Então é isso que nós temos que entender. Pedro, então, ele vai ao encontro, ele toma essa decisão. Não tem gente que é animado, vamos embora fazer tal coisa. Nossa, aquela pessoa é o primeiro que pula, mas é o primeiro que vai pular do barco também. Por que não ter uma fé nivelada, controlada por Deus? Senhor, eu tenho fé, mas eu às vezes eu tenho mais certas dúvidas aqui dentro. E o Senhor começa então a tampar essas lacunas na nossa vida. Não vou deixar nenhum buraco aí. Você vai reto, você vai olhar para mim. Você só pode aumentar a tua fé dessa maneira, pedindo a Deus. Ah, pastor, mas às vezes eu vou na igreja. Às vezes a pessoa entra dentro da igreja, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. Eu estou tão sem fé, tão decepcionado com as coisas que
acontece em volta, não estou falando que eu estou assim hoje, estou falando que eu já estive assim. Que canta hino, para mim não presta, prega não presta, parece que eu estou sentado no meio de um povo estranho. Quem nunca se sentiu assim? Rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Isso é falta de quê, pastor Zé? A minha fé está indo embora. E eu começo a dar agora ênfase a outras coisas que não vêm de encontro com o que Deus quer para a minha vida. Eu começo agora a semear uma semente que o fruto não é bom. Então é isso que nós temos que compreender, que muitas vezes a gente diz o diabo, não estou defendendo ele não, viu? Às vezes é nós que não chegamos ao oleiro e diz, olha, eu estou rachado aqui. Preciso urgentemente da tua ajuda, Pai. Eu preciso para que o Senhor me ajude. Às vezes somos nós que não tomamos uma determinação que venha a ter uma eficácia maior, uma força maior. E Deus então entende que você quer ficar de pé, que eu quero ficar de pé. E a gente vê o grande exemplo na Bíblia. A Bíblia ela é perfeita. A gente vê Pedro em primeiro ponto aí. Senhor, se és tu, manda ter contigo. Olha que coragem, que determinação, que fé, que bonito que é. Mas será que ele ou ela vai com você até o final das voltas que você tem que dar? Eu não posso medir o tamanho da tua fé, eu posso calcular a minha. Mas a tua fé, quem consegue ver isso é você. A minha fé, quem consegue fazer com que ela venha a ser acrescentada cada dia mais graça e poder de Deus, é eu com o meu próprio esforço diante de Deus. Nós não podemos nos mostrar frouxo. Isso é bíblico. Porque todo ser humano que serve a Deus, todo filho de Deus, todos que são escolhidos, que se mostra frouxo, primeira coisa, o crente frouxo, ele é covarde. E se ele é covarde, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele não tem caráter. Se não tem caráter, não tem esperança, ele não tem desejo. O negócio dele é estar ali naquela mesmice a vida inteira, sentado num canto na igreja, de terno, de gravata, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente não conhece a pessoa por dentro, quanto ele já adoeceu por dentro. E quando nós começamos a perder a fé, o contato é uma coisa, a fé é outra. Quando eu começo a perder a minha fé, parece que é um buraco sem fim. Você começa a implicar com tudo, logo nasce dentro de nós algo chamado rebeldia, sabia disso? Logo nasce uma coisa dentro de nós que não vai de encontro mais. Se canta para você não tá bom, pode ser o hino mais bonito que tem na face da terra, mas nada te abastece. Porque existe uma lacuna, um buraco muito grande. Esse buraco era onde estava estacionada a tua fé. A tua fé não está ali mais. A minha fé não está servindo para que eu determine que eu venha sair dessa situação. E é o que acontece, Bruno. Por que às vezes a gente vê pessoas que, meu Deus, que poder essa pessoa carrega, que maravilha, passa uma semana depois, está lá a pessoa, o caso de Pedro. Pedro nem foi uma semana, foi de imediato. Nesses dias as lutas estão cortando os polegares das mãos e dos pés e de muita gente. É verdade, pastora. Por que eu estou hoje falando desse assunto? Porque esse assunto, ele é um assunto para crente. E talvez entre nós, eu já vivi assim, eu não sou de negar, irmãos. Quase tudo que eu falo aqui, eu já vivi, já fui B.O., problema. Então assim, nós temos que abastecer a nossa fé. E como que eu abasteço isso? Dando crédito àquele que pode fazer a diferença na nossa fé. Tem pessoas que perdem a fé porque o pastor caiu. Era crente, pulava num pé só. Eu não sou muito chegado, esse povo fica no meio da igreja pulando igual frango destroncado, não. Porque o Espírito é sujeito a nós.
O resultado hoje de muitas vezes está aí abalado é isso. Cabra pula, sapeca, eita, e pula, e falta pular de cabeça para baixo, falta quebrar o pescoço dentro da igreja. Mas o principal aquela pessoa não tem, ele está vivendo ali um momento de emocionalismo. Mas se te mostrar os frouxos no dia da batalha e recuar, Deus não tem prazer nisso. Não vai ter. Então assim, nós temos que compreender uma coisa, que nem tudo que está pulando lá é resultado de fé. Pastor, mas eu posso? Pode. Mas a Bíblia diz que quem regula isso é você. Hoje eu estava vendo o pastor Osiel, acho que é isso mesmo, falando sobre esse assunto até. Ele faz uns vídeos bem pequenininhos. Eu estava prestando atenção enquanto a Carla estava lá no mercado. É verdade, meu Deus. Quantas pessoas... Irmãos, para mim pular de gozo, a minha vida tem que estar 100% na presença de Deus. Pronto, falei. A nossa força é a alegria do Senhor. É verdade. Nós temos que estar em felicidade em todos os cantos. Como é que eu estou virando um inferno em casa? Vivendo um inferno em casa. E estou na igreja pulando e profetizando na cabeça dos outros. Igual outro dia eu fui numa igreja pregar. E cheguei lá tem um monte de míssil. Não é missionária não, é míssil. A maioria é míssil. Pergunta pro míssil, como é que está o marido seu? Não está na igreja não. Oxe, ô míssil, como é que tá seus filhos? Tudo desviado. Isso é um derrotado, uma derrotada. Mas você tem buscado alcançar a família tua? Eu falo com eles, mas eles não. Tô lá, tô esperando Deus trabalhar. Não é por aí. Isso é falta de fé estabelecida no núcleo de cada pessoa que serve a Deus, se tem esse tipo de pensamento. Eu estou esperando Deus. Não, Deus não está aqui à disposição dessa maneira. Esforce-te mais e tu verás a tua casa, o teu filho, o teu marido, o teu conjunto, seja lá quem for, logo vai estar servindo a Deus, porque vai haver um esforço da tua parte e da minha parte para que venhamos a chegar no denominador comum com relação a essas complicações familiares que a gente tem. Mas não é isso que a gente vê, irmãos. Você é missionário? Sou missionário. Você é missionário, mício imprestável. Aquele missionário está mais envolvido em fofoca do que na vontade de Deus. Está mais envolvido em se aparecer do que fazer o que Deus quer que você venha fazer. Lute pela tua família. Oh, glória! Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, é impossível. Mas tem muitas pessoas vivendo no cotidiano hoje. Exemplo, vou te dar um exemplo como a fé de muita gente aumenta. Sabe quando? Dentro das igrejas. Quando tem festa e vê um pregador famoso. Aí pula, sacode e põe banco na cadeira. Nossa, que mulherada no Pentecoste. O púlpito é um Pentecoste terrível. Por que no culto de ensino não acontece isso? Aonde está sendo explanado a palavra que nos alimenta, que faz com que venha acrescentar a nossa fé. Quando você atribui isso à tua fé, certamente tu não morrerá com qualquer abalo. É isso que eu fico assim, pensando. Aí pula, sacode daqui, eu fico olhando. É só ali. Porque quem está cheio da graça, ele não vai na igreja buscar graça não, ele já chega cheio de graça. Ele já chega adorando a Deus. Ele já chega. Para com essa conversa que eu vou lá ver o Rael pregar. Eu vou ver o Rael pregar porque aquele homem quando prega, Deus fala comigo. Para com essa conversa. Se você tem fé e a tua fé, ela alimenta vários outros setores da tua vida espiritual.
Quantas vezes eu não era crente, lá na cidade de Jauru, isso, eu era menino. E lá era um sítio. E as pessoas saíam e passavam por um trieiro naquele tempo. Hoje em dia não dá muito orvalho. Meu Deus, 6 horas da tarde eu estava molhando aquele capim. E lá tinha aquele capim alto de um pendãozinho branco. Sabe o que eu fazia? Eu amarrava para ver os crentes caindo. Era eu. Né? Aí tem gente que olha, tadinho, que dó dele. Que dó, já fui perverso. Aí eu amarrava os capim um no outro para quando eles viessem caíssem. Olha a ideia, e passando maior luta. Mas eu era criança, né? Na hora de criança, era eu e meu primo Zé que fazia isso. Não entreguei o Zé. Então, irmãos, eu notava que quando aqueles crentes passavam de tarde, eles iam aparecendo, eles caminhavam, mas de longe você, quando ouvia, achava que vinha vindo ali umas 100 pessoas. A alegria que eles iam, porque o pastor vinha da cidade de Jauru para fazer esse culto uma vez por semana. Se não estou eu equivocado, era uma vez por semana. E passava exatamente no pasto que a gente morava. Para cortar atalho para sair dessa igrejinha para baixo de um engenho, lá em Jauru. E eu me lembro muito bem a alegria que esse povo ia. Eles iam cantando aqueles hinos, não se pode matar o crente, Jesus realmente falou assim, quem deu a vida por mim tem sorte, porque na morte não é o fim. Eu lembro que eles iam cantando hinos dessa natureza, daí para trás. Não era sabor de mel, sabor de mel, não era não. Era hinos sacros. E de vez em quando eu notava que alguém no meio estava falando em mistério. Eles já iam gerando um contato com Deus. Eles não iam de maneira nenhuma vazio para a igreja como a gente vê hoje. As pessoas indo até a igreja para solucionar um problema. Não, eles já vinham com o problema solucionado. Mas se amanhã amanhecer ruim de novo, não tem problema. A fé deles já tinha determinado aquilo. A questão do horário de Deus na nossa vida é outro assunto. Que Deus sabe o melhor horário para a nossa vida, para nos abençoar. É Ele que sabe. Nós temos só que nos posicionar naquilo. Hoje a igreja não chega, senta todo mundo, é ou não é assim? Senta um conversando com o outro, um bando de pessoas que parece que está ali descompromissado. Quero ver você ir na sala de um juiz e ficar lá, batendo papo lá com um juiz, na casa do Pai. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pezinho quando tu entrar na casa de Deus. É por isso que esse distanciamento vem. Mas é só os pastores. Não é os pastores, somos nós em geral. E no meio, quem está ali é uma brasa sozinha do lado de pedra, porque se não for carvão, o outro chega do lado e consegue com que você e eu venhamos a entrar em combustão como ele. Mas não é isso. Às vezes está uma pessoa hoje glorificando a Deus ali, numa santidade terrível com Deus, mas os outros demais começam a olhar para ele como patinho feio. É ou não é assim? Isso aí é crentão. É. Qual a finalidade de cada um de nós dentro da casa do Pai? Por que Pedro perdeu o contato com Deus? Por que Pedro entrou em xeque, em dúvida? Ele deixa muito bem claro, um pouquinho para frente, em Mateus 14, 28, só você ler. Que você e eu vamos entender quando é que Pedro começa a afundar. É o que nós estamos vivendo nesses dias tão difíceis na nossa vida. É muito difícil. Mas eu sei que você tem fé. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença lá na tua igreja. Por mais que ela esteja caótica, difícil, você vai começar a determinar
E Deus vai fluir de dentro para fora naquela igreja como Ele fluiu na tua vida e na minha vida. Temos que entristecer com isso pela falta da fé de algumas pessoas. Não temos que entristecer com isso. Porque se você começar a olhar como Pedro olhou, isso aqui não é normal. Daqui a pouco você aborrece. É ou não é? Tem gente que se contamina assim. Entendeu? Se contamina exatamente por dar ouvido às coisas que estão acontecendo no núcleo da nossa igreja, no meio da nossa família, de pessoas que eram para estar fazendo, estão aí precisando de ajuda. Entendeu? É ao contrário, tá? E quando é que vai crescer? Então eu fico aqui parado imaginando quantas pessoas estão vivendo dessa forma. E o que eu posso fazer por isso? É assim que nós crentes temos que pensar. Porque se você começar literalmente a dar ouvido a essas falhas cotidianas que nós estamos vendo, nós vamos começar a nos apodrecer de dentro para fora a nossa fé. E daqui a pouco nós somos mais um que está ali estacionado por ver tantas decepções na nossa frente. Porque é tudo que o diabo quer, que você comece a olhar para isso. Ele quer abalar a minha e a tua fé. Tenha mais fé. Seja mais confiante. Não faça como Pedro. Não tenha fé de arranque. Não. Pare, pensa, enraiza esse projeto. E aí sim você vai ter uma base sólida e você vai olhar só para Cristo. Pedro começa a olhar para o mar. Ele começa agora a olhar para o mar e dizer: misericórdia, isso aqui não é normal. Essa palavra de hoje ela é uma palavra para quem quer. Para quem quer fazer a diferença. Ah, meu pastor, mas eu sou só eu sozinho ou sozinha nessa igreja. Não, procure que tem alguém parecido contigo nessa igreja. Peça a Deus olhos de águia para que você detecte. Duas brasas juntas já dá de assar um pedacinho de carne. Mas se duas brasas se encontrar dentro de uma igreja contaminada pela falta de fé, pelo esfriamento que nós estamos vendo hoje, as pessoas hoje, a maioria não tem mais fé. Eles têm desejo de receber de Deus, mas não têm atribuído ou aumentado a qualidade da sua fé. A fé é só ali naquele momento chora. Não, eu creio, mas é história, é conversinha da carochinha. A maioria está crendo não. Quando ele sair para fora, eu tenho que estar sempre abastecendo essa pessoa de palavras. Outro dia eu estava falando sobre o lírio do campo aqui. Vocês sabem o que eu estava falando aqui. Lírio de estufa e lírio de campo. Então eu vou estar sempre alimentando aquela pessoa. Não, meu filho, não é assim, irmão. Tem um momento que você tem que pegar, eu tenho que pegar a minha cruz e carregar ela. Tem um momento para tudo nessa vida. E muitas vezes, Alisson Tolinato, a paz do Senhor, pastor e pastora, e a todos também, é verdade, vive sobre a fé dos outros. É exatamente esse denominador comum. Ô Tolinato, você chegou do mercado agora, não é não, meu filho? Que Deus continue te abençoando, você e a tua família. Então, hoje eu não vou demorar muito, viu? Vou fazer uns vídeos mais curtos. Daqui a pouco eu chego 9 horas. Então, o que Pedro mostra para nós aí é a incerteza que nós estamos vivendo hoje. O convite de Deus continua de pé. Se você olhar para Cristo, eu olhar para Cristo, não há nada que possa parar você e eu. A dificuldade hoje é nós colocarmos isso em prática. Olhar para aquele que pode solucionar tudo, mas o que vai me alimentar por cima da água é a minha determinação, a minha coragem, a minha fé e o meu direito de ir ao encontro de Deus, porque Ele já me disse: venha, Pedro,
Se você quer vir, venha. Mas não venha com uma fé superficial, não. Não venha com uma fé que não é duradoura. Não venha com uma fé incluindo dúvida. Não venha com uma fé incluindo incerteza. Mas venha com uma fé que eu estou alimentando. É isso que nós estamos misturando tudo. Tem pastor entrando no chip da pessoa. Venha, porque se eu orar, você, aqui na minha igreja, você vai... Oh, meu irmão, na fé do outro tu não vai receber nada. Nem eu. Você passa a receber quando você começa a determinar. Sabe quando é que Deus opera na minha vida? Eu estou numa UTI lá, desacordado. Quer dizer, eu não posso responder pelos meus atos. Mas a igreja... Alisson Tolinato, sim, pastor, mas Deus é fiel. Consegui chegar a tempo de assistir. Glória a Deus, meu filho, eu fico feliz. Sou... assim, muito grato a Deus pela tua vida, viu, Tolinato? Eu não posso pegar o que você batalhou tua vida inteira para conquistar e eu querer tomar isso de você. Isso é individual, que eu estava falando. O povo vai na igreja que tem profeta, que o pastor é cheio da fé. Porque na realidade a fé tem que estar em cada um. A palavra diz que tem que pedir. Quem não tem, isso, irmãos, nós temos que pedir, nós temos que gerar isso em nós. É o que a pastora Maria está nos alertando aqui. Eu gosto que vocês também, se quiserem escrever, né? Pode escrever aí, viu? Se é um questionamento, eu não sei responder tudo não, mas... às vezes eu respondo do jeitão doido meu aqui, você sai mais tonto do que quando você entrou. Mas amém, é assim. Então assim, eu hoje tenho essa mentalidade. Por que eu tenho essa mentalidade? Porque o Senhor transformou a minha maneira de ver as coisas. É muito raro eu para mim assim, chegar numa pessoa e dizer para ele, eu preciso que você me ajude, eu penso muito. Porque quando eu chego em alguém, me ajude, eu também vou estar me esforçando. E não é isso, as pessoas deitam e dormem, como se não houvesse amanhã. Aí a pessoa não sai daquela dificuldade, ele diz, aquele pastor falou para mim. Vem cá, você está sendo levado por pastor? Ou pela vontade de Deus, pela palavra, pela intimidade, pela relação que você tem com Deus? De que forma você está sendo levado? Eu estou sendo levado. Então nós temos que ver muito bem quem é que está nos levando, porque quem está sendo levado por qualquer pessoa não tem fé. Não tem fé, só existe um que pode me levar e que pode te levar. Mesmo assim, ele manda você ficar de pé e caminhe, ande para frente. Ele te orienta, vira para a direita, para a esquerda, mas você está ali cheio da presença de Deus. Você não para de olhar para a vontade do Pai. Você não deixa, os seus olhos estão sempre no alvo que é Jesus. E não na pessoa do pastor Zé Carlos. E hoje as pessoas estão atribuindo isso a pessoas. Eu vou lá porque na igreja tal, lá funciona. Aquele pastor, nossa, quando ele ora. Quer dizer que na próxima luta tua, esse pastor vai ter que estar no meio de novo. Quando é que você, através da tua fé, eu, através da minha fé, vou delimitar, peraí, chega. Eu vou passar a vencer as minhas lutas. Eu vou passar a glorificar a Deus com as minhas experiências e não com as dos outros. Oh, glória a Deus. Sei que o que eu falo às vezes dói, mas não sou eu que estou falando porque eu quero. Tem 4 estudos aqui, eu escolhi esse. 4. Eu fiz para a semana inteira, esse eu fiz de última hora aqui. Cheguei hoje de tarde e fiz ele. Decidi falar da minha fraqueza, da sua fraqueza,
ou da minha força, ou da sua força. Se você tem força, constitua mais força ainda. Porque o Senhor está com a porta aberta para que você entre e solucione de uma vez por todas o seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Desse jeito não vai dar certo mesmo. Eu estou confiando que eu coloquei lá no envelope, não sei aonde, o meu nome na campanha tal, mas você está fazendo outra em casa? Eu não posso me responsabilizar pelas suas lutas. Eu já tenho as minhas. Cada um de nós individualmente nós temos luta, mas peraí. Não tenho como, de maneira nenhuma, abastecer a tua fé e nem você a minha. Porque fé é como salvação. É individual, como eu venho falando aqui sempre. É individual, olhe para a expectativa, até quando. Peraí, qual a expectativa que eu tenho com relação à minha fé? Não, esse ano Deus vai me abençoar, porque eu estou descendo ao encontro dele. Não importa se eu estou por cima da água, não importa onde é que eu esteja, se eu estou dentro de um barco, em tudo que eu estou, Deus é superior a mim. Se eu estou no barco, Ele é o meu capitão e eu tenho confiança estabelecida que Ele é a minha solução. Não é B e A como eu vejo aí. Não é dessa maneira. E Deus está falando hoje com as nossas vidas. Falando com a tua, com a minha. Porque Deus é precioso. Você é precioso para Ele. Não olhe para as adversidades que Pedro olhou na consequência de caminhar até a Cristo. Ali, ó, é um versículo tão pequeno, é tão pequena essa leitura, mas que deixa um caminho muito longo para você e para mim como experiência, biblicamente falando. Quem está de pé, cuide. Quem pensa que tem essa fé toda, mas nunca usou ela numa prioridade, num momento de necessidade, é que você vai ver que muitas vezes essa fé todinha é só para as pessoas verem, porque realmente a fé que não é conhecida, é conhecida pelas pessoas, mas não é conhecida por Deus, ela não estabelece força, não tem força, não se gera força assim. Porque tem muita gente que a gente olhando ele por fora, ele tem uma fé tão grande, mas a fé dele, ela pode ser uma máscara. E existe gente aí que a fé dele é máscara. Ela tem um requisito a mais ali. O que é? Má intenção. Eu estou provando para a igreja, eu vou enganar essa igreja. Quantas pessoas nós estamos vendo falar aí o homossexualismo no meio de grandes homens de Deus, de mulheres de Deus, bissexualismo. Mas no nosso meio não existe isso não, pastor. Abra o teu olho, tira a catarata do teu olho, porque é lícito que haja, mas ai de quem? Mas pastor, eu estou vendo eles aí, tá tudo de cabecinha branca, tá ficando de cabecinha branca e até agora Deus não fez nada. Esse é um grande questionamento a ser aberto o leque agora, para que você entenda que o culpado de você não entender e eu não entender, pode dizer bem forte aí, a culpa é minha, que não tenho procurado conhecer as escrituras. A culpa é tua, é minha. Quando a gente vê isso, abismo. Oh, gente. Dê glória, porque o Senhor está voltando. Falo isso direto aqui. Dê glória a Deus, porque o Senhor realmente está voltando. A culpa é minha, é tua. Porque não nos aproximamos. Conhecereis a verdade. O que diz esse versículo? É tão pequeno, mas tão objetivo na minha vida e na tua vida.
Conhecereis a verdade vos libertará. Como no campo de libertará, há muitos segmentos a ser seguido. Tudo que tu pedires, de maneira nenhuma, Deus vai deixar você no engano, porque você tem determinação, coragem e fé. E é duradoura, é forte, é bem alimentada por Deus. Mas essas fezinhas que eu estou vendo aí, fé caco de vidro, fé vidro fino, fé vidro de proteção de capa de telefone, aquele vidrinho lá, aquilo lá não segura nada. A tua fé tem que estar na área inabalável. Que área é essa? Sobre ti, Pedro. Pedra, né? Edifiquei uma igreja na rocha. Não foi na areia. É isso que muita gente não entende. Aqui, quando reconhecemos a nossa fraqueza, estamos sendo fortalecidos. Digo, fraco, eu sou forte. É o contrário, a Bíblia diz isso. Quando tu pensas, né, que estás forte, na realidade estás fraco. Porque eu, sem ser fraco, dependente de Deus, eu nunca vou estabelecer um contato firme com Deus. É preciso você entender que você não é ninguém, que eu não sou ninguém, sem a poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. É preciso você compreender isso e rápido. Porque tem pessoas que se acham, você vê aquela coisa mais linda, mas pensa no oco que ele carrega. Ele é um vazio por dentro. E é isso que Deus quer nos alertar hoje. Abra os teus olhos e chega no Senhor com sinceridade. Apresenta a Deus as tuas falhas com a tua própria boca, que isso agrada ao Senhor. E diga, Senhor, eu não consigo, não posso, não tenho como andar sem a tua existência na minha vida. E automaticamente Deus se revelará diante de ti como Deus forte, Deus poderoso, para que te levante dessa sua incredulidade, que quem não tem fé não pode crer em nada. Como que eu sem fé eu vou crer em alguma coisa? Deixa de ser marionete nas mãos de pessoas manipuladoras. Peça a Deus um olhar rígido, que você possa olhar só para Ele, que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, o seu propósito direto com Deus. Hoje em dia eu tô crendo em Deus de manhã, de tarde já estou incrédulo. Assim foi Pedro. Ele crê de imediato que Deus, que é Cristo, que eu posso andar por cima da água. Mas as adversidades, por que eu parei nesse versículo só? As adversidades, elas estão aí para contrariar e vir de encontro com a tua fé. Mas a tua fé, ela é estabelecida e também muito bem protegida. Quando foi que tu pegou e jogou o escudo fora? É um grande questionamento que Deus está perguntando hoje para cada um de nós. Pega o teu escudo, ponha-te de pé e a marcha vai continuar. Ela só vai acabar quando o Senhor te encontrar nas alturas, para de barulho, de vulco-vulco dentro da igreja. Para de endeusar pessoas, porque ninguém pode mudar a situação da minha vida e nem da tua, a não ser Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele precisa urgentemente da minha e da tua fé ativada, olhando reto para Ele. É esse o problema hoje, né? Quase ninguém olha mais reto para Deus. É sujeito que cada um de nós caímos. Esse negócio de o cair é do homem, o levantar é de Deus, isso é mentira. Muitos de nós estamos dentro da igreja caídos. Nos magoamos com alguma coisa, entristecemos com alguma coisa. Estamos indo nessa igreja
com uma vontade tão grande de sair. O que é isso? É falta de fé. Porque quem estabelece cada dia mais com Deus um contato mais firme, não vai fazer como Pedro fez. Não vai fazer as coisas na loucura, mas pense antes. Vê se nesse teu e no meu pensamento, Deus está no meio, dizendo, eu aprovo. Sem aprovação de Deus. É por isso que muitas pessoas se abalam na fé. Sem aprovação de Deus, nós começamos a olhar para tudo que é lado. Porque você está agindo, ou eu estou agindo como Pedro. Não espontaneamente, mas no impulso. Porque quem vai espontaneamente, ele vai pensando. Senhor, eu creio que o Senhor vai me fazer andar por cima dessa água. Eu creio que o Senhor vai fazer com que eu vença todos os obstáculos que propositalmente, às vezes diante de Deus, tem prova que é Deus que coloca a nós. É uma prova proposital, o Senhor coloca para saber quanto você já está firme na rocha que é Ele. Mas há algumas lutas que não. Elas são produzidas por adversários. Não pensa você. Sem fé, os teus adversários vão te vencer. Mas com fé nunca tu serás vencido. Assim diz o Senhor. Começa na tua casa essa mudança, na tua vida. Assim diz o Senhor. Nas nossas vidas, né? A palavra é para mim também. E a palavra de hoje é essa. Eu vou terminar bastante mais cedo hoje. Mas por que, pastor, você está terminando mais cedo? É porque eu sou daquela maneira. Um entre nós precisava ouvir isso hoje. Um entre nós precisava desse empurrão. Começa a crer somente. E não olha qual que é o teu objetivo. Aonde todo crente tem que ter um objetivo. E tem muitos crentes hoje que não tem mais objetivo. Qual que é o teu objetivo? Sei não, pastor. Então você está no lugar errado. Meu Deus, Deus está falando hoje contigo qual que é o teu objetivo. Não pense que você vai receber de qualquer jeito, que você não vai, nem eu. Não pense que Deus vai te abençoar através da vida dos outros, que também não acontece fácil. É o que eu estava falando antes. Só se você estiver numa UTI, eu estiver lá, que eu estou lá entubado, eu já tive assim, eu não lembro de nada. Mas havia pessoas aqui fora, unidas, uma família aqui fora gritando, o Senhor pelejará por vós e nós calaremos. E eu tenho certeza que Deus vai pelejar nessa tua dificuldade, seja ela conjugal, financeira, seja o que for, espiritual. Mas está no momento de você, no meio desse deserto, começar a dizer, aqui existe o maná, e eu vou beber, comer, e vou ver flores, pé de coqueiro, água aqui neste lugar, porque eu estou estabelecendo e aumentando cada dia mais o meu contato com aquele que pode me dar aquilo que eu preciso no meio dessa luta toda. Vocês já viram falar que no meio do deserto tem umas mini matas chamadas oásis? A gente olhando para o deserto, acha que tudo ali é morto, né? Deserto de Saara, um dos maiores do mundo. Você olha e diz, ali é impossível ter vida ali. Mentira. Tem vida ali. É Deus provando que no vazio da sua vida, da minha vida, Ele pode preencher a lacuna. Mas dê mais ouvido às coisas de Deus do que o homem hoje propositalmente vem aplicando na vida de cada um de nós. Ouça mais o que Deus quer para a tua vida. Sei que esse programa aqui era para estar aí 1 milhão, mas não é. Não. Essa palavra é para 1, 2 ou 3. E ali o Senhor estabelece o contato dele forte. E eu tenho certeza. Mas aqui tem pessoas que é conhecedoras profundas. Amém, mas nós precisamos da manutenção, no caso do pastor Cidercino, pastora Maria Aparecida, que está aí, ó. Eles são pastores. Mas todos os cultos, eles não estão na igreja, eles estão aqui. Um dia eu chamando Pedro
de Judas, né? Mas eles estão aí. Mas eles precisam aprender mais, pastor? Não, eles estão ali dando manutenção à fé deles. E esse ano é ano de vitória na vida do pastor Cidercinho, na vida da pastora Maria, porque esse ano Deus escolheu para fazer isso. Deus escolheu, mas em cima de quê? Do próprio esforço deles. Deus não vai mandar nada para você lá do céu, a não ser um raio, um avião caindo, pode cair em cima da casa tua. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, viu, preguiçoso? Ou preguiçosa. Não se encaixe nesse versículo. Levante, prospere, cresça, traga resultado. Quero ver você dentro de poucos dias escrevendo aí embaixo, realmente, Deus estabeleceu o aumento da minha fé. E tem acontecido coisas que nunca experimente essa sensação, irmãos. Não vive pelo experimento dos outros, mas viva você mesmo essa experiência com Deus. Eu falava sempre, quando eu estava na Salutar, eu sempre tive um negócio de ver um anjo. Eu aprendo todo dia, pastor, gosto e amo ouvir falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos. Hoje eu estou mais falando, mas não é nenhuma dificuldade, eu estou bem. É que hoje eu resolvi entrar só nesse assuntinho. Esse assuntinho que ele parece ser um assunto pequenininho, mas é de grande valia para a minha vida. Se não é para a tua, não tem problema, para a minha é. Porque quando eu estou falando para vocês, eu também estou aprendendo. Eu não vou no livro buscar essas palavras, não vou. Mas eu busco aquilo que é o Deus do impossível. Mesmo ontem mesmo eu estava com muita dor, eu fico desconectado. Hoje não, hoje eu estou bem. Eu fico extremamente desconectado. Mas hoje eu estou aqui, falei até agora o que Deus mandou eu falar para a tua vida. Mas está falando para o pastor Cidercino, para o Rael? Não, de repente vocês não. É para o Tolinato? De repente também não é. Vocês fazem ideia quantas pessoas assistem esse vídeo por fora? Às vezes é uma pessoa que está pelo lado de fora. Mas o que vocês são, então, que eu estou vendo? São pessoas ajudadoras, que muitas vezes a coisa não está fácil para mim aqui. Eu vejo a pastora Maria escrevendo. É isso aqui. Ou é o pastor Cidercino, o Rael, o Vitorino, até mesmo o Diadema, né? Sim. De vez em quando eles escrevem aí, ajudando, eu vou ajudar. Porque o assunto é interessante. Isso aqui não é um qualquer assunto. Isso aqui chama vida nova para você e para mim, se nós darmos ouvido. Não pense que você é super isso ou super aquilo. O super é que quer dar para você um pouco mais de força. Nós não somos super em nada. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar uns pela vida de cada um de nós. Quero mandar um abraço pro... Como é que é o nome dele? O Ditinho, mas a irmã Wanda, né, cara? Que de vez em quando eles assistem, mas eles assistem por fora. Mandar um abraço pro vô, lá na Barra, pra avó. Não, Ditinho. E qualquer hora dessa nós vamos aí comer aquele botoado lá na Barra, né? E todas as pessoas que estão por fora, que Deus vos abençoe. Eu sou grato. Pastor, o que é que você ganha com isso? Aqui na terra nada, mas lá no céu eu sei que Deus está construindo uma coroa para mim e para você. Porque boa coisa é quando nós damos ouvido à vontade e o querer do Pai. Amém? E hoje eu estava falando para crente, viu? Tá aí por fora, talvez não entre, porque o medo de eu falar o nome. Se a pessoa não escrever aí, eu não falo o nome da pessoa. Mas se a pessoa escrever, Rael, danou, viu? É na hora que eu falo, amém? Vai dar 8h30, eu vou terminar quase uma hora antes hoje. Glorifico a Deus pelas vossas vidas, por tirar esse tempo para ministrar a palavra do Senhor. Eu vou diminuir um pouco, porque eu tô bem, hoje eu tô amando, eu gosto de melhorar mais, entende? Hoje eu saí de casa um pouco meio esquisito, mas depois que eu voltei, nós tivemos uma visita, não vou dizer aonde, porque é desnecessário,
é coisa particular da vida nossa, né? Então assim, nós tivemos lá. Eu, quando eu vou visitar alguém na casa, assim, com exceção da irmã Joana, né, que eu bati as fotos e fiz um vídeo, porque ela estava dando um biscoito, né, cara, de polvilho. É polvilho aqui? É polvilho, né, pastora Maria, aqueles salgados que ela... Aí eu falei, não, eu nunca fui recebido assim, lá na casa do pastor Cid, assim, com essas tigelonas grandes, né, cheia de coisa. Ela dizia, pode comer isso aí, pastor, que tem mais lá, entendeu? Então, assim, aí eu filmei, mas com permissão dela lá, e a gente colocou no Face, né? Que é meio que um pedaço da gente, né? Então, é um pedaço, não é meio, né? É polvilho, isso mesmo. E ela chegou e fez aquilo, já com aquela alegria dela, então eu falei, nada mais justo que... Na realidade eu filmei para mandar para o pastor Cidercino como é que se trata alguém, né? Aí, só para provocar aquela... Estamos provocando, assim como nós estamos provocando a Deus na noite de hoje. Provoque a Deus. Provocar não é nem sempre, não é uma briga. Provoque a Deus nesta noite e tu verás a diferença na tua vida. Provoca Ele, Ele vai te alimentar. Provoca Ele. Não é brigar com Ele, tá? Amém? Já falta 2 minutinhos para 8h30. Vamos orar uns pelos outros. Lembra de orar pela irmã Josefa. Hoje eu não vi ela aí, mas eu sei que às vezes eles estão por fora. Pela vida do Júnior, da Kelly, do Diadema. Eu não posso esquecer. Pastor Gilmar, missionária Cida Lima, eles não estão aí. Mas eu sei que eles estão na igreja, né? E a gente sente falta de cada um que não está aí. Amanhã, eu tinha um trabalho para fazer amanhã, mas não é amanhã, né, meu irmão? É dia 24 do mês que vem. Eu estava achando que era amanhã. Então, assim, amanhã é certeza que nós vamos para a rua, ou não sei. Talvez nós vamos até o Progresso, né, cara? Esse mês eu não fui em cidade nenhuma. Mas por quê, pastor? Por questão da minha saúde, que eu tomei uma decisão muito forte. E essa decisão não me permite ficar de pé. Tem dia que eu estou tremendo assim, mas que eu vou emagrecer, eu vou. Em nome de Jesus. Preciso emagrecer. Tem coisa que depende de você, rapaz. Vamos embora. Eu estou vestindo camisinha GG, ó. Ela GG maior ainda, né? E eu decidi que hoje eu passei o dia inteirinho sem tomar remédio nenhum com relação a diabetes. E medi agora à tarde 130 e quanto? Hã? 136. Aonde que eu tive esse grau estabelecido? Se eu ficasse sem remédio, irmão, era um veneno. Funciona ou não funciona? Mas tudo tem que haver esforço seu. Amém? Acorda. Vamos alimentar a nossa fé. É o segredo para que a gente entre em confronto. Ou quando as coisas entrarem em confronto com nós, com a sua pessoa, com a minha pessoa, o Senhor entra bem na frente, porque você determina, pai, eu não posso com isso aí, mas o Senhor pode. Nessa noite vamos glorificar a Deus por tudo que já foi falado aqui hoje. Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dono de tudo e de todos. Estamos mais uma noite glorificando o Teu nome, enaldecendo, porque nós sabemos da necessidade de nos alimentarmos, Pai, daquilo que é prioridade para a nossa vida. Abençoe ricamente a vida da irmã Joana, do seu esposo, né? Ali no bairro aonde ela mora, Pai, dê proteção, livra do homem mau e daquilo que possa, meu Deus, contrariar todo o teu escudo que está envolvido naquela vida. Deus, nessa noite também apresenta a vida da irmã Josefa, mãe da Kelly, Pai. E também do pai, o esposo da irmã Josefa, Laurentino, lá no Nordeste, onde eles estiverem. Que o Senhor seja, meu Deus, como sempre foi, com todas as diversidades que esse casamento já passou, por tudo que eles já sofreram, e o Senhor sempre do lado deles. É motivo delas glorificar, de nós glorificarmos o teu precioso nome, porque o Senhor é Deus. Deus, nesta noite, também apresenta a vida do Diadema e seus filhos e a sua esposa e todos os seus negócios para lá, meu Pai, que eu não conheço
quem é o Diadema fisicamente, mas eu conheço ele já, parte que ele permitiu espiritualmente falando, que o Senhor também, que o Senhor de livramento, livra dos acidentes e tudo aquilo, meu Deus, e cada dia mais, penetre cada vez mais nesta vida tão especial que é o Diadema. Senhor, meu Deus, sou muito grato pela vida do Rael, pelo Tolinato que está aí, que o Senhor possa abençoar ambas as famílias que eles estão dentro. Abençoar, meu Deus, os seus enteados, seus filhos, e que o Senhor possa, meu Deus, cada dia mais, fazer com que nós venhamos a ver o brilho de Deus sendo acrescentado na vida do Rael, na vida do Tolinato, da sua esposa, dos seus filhos, e que o Senhor esteja cada dia maior. E como que o Senhor fica maior? É a tua fé, a nossa fé, Pai, que faz o Senhor ficar imenso dentro de nós. Senhor, meu Deus, abençoe ricamente a vida das pessoas que estão por fora, e cada um, Pai, receba como tal, como merecimento do esforço de cada um. Senhor, meu Deus, nesta noite apresento a vida do pastor, da missionária Cida Lima, do seu esposo, meu Deus, o Gilmar, que aonde eles estiverem, que o Senhor possa, meu Deus, todos os dias fazer a diferença na vida deles. Pai, sou muito grato também pela vida do pastor Cidercino e da pastora Maria Aparecida, que todos os dias esse casal está aí. Seja a hora que for, e eu sou muito grato pela vida desses casais, Pai. Um aqui no Piauí, um aqui, o outro lá no Piauí. Dois casal totalmente diferentes com relação a costumes, mas totalmente parecidos com relação a cumprir a tua vontade. De livramento ao pastor Cidercino naquele emprego terrível dele lá, meu Pai. É uma área muito perigosa, o inimigo está furioso, mas nada vai atingi-lo, porque o Senhor é Deus e a peleja é tua. De livramento a todos nós, abençoe a minha mãe, meus irmãos e todos aqueles que são ligados a mim, biologicamente, sanguinamente falando, Pai. Os meus primos, Senhor, abençoe a vida da Anne, aonde a Anne estiver, Pai, que é a minha enteada. Abençoe a vida de Samira, abençoe, meu Deus, o meu casamento, a minha vida, a vida da Carla, que nós possamos, Pai, ser metade um do outro, e que nunca venhamos a olhar, meu Deus, um para o outro com o olhar de nós mesmos, mas que nós possamos olhar cada dia um para o outro, Pai, com olhar de fé estabelecida e com visão de Deus. Dessa maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venham estar com todos. Digam amém e vamos embora, que eu vou jantar agora, em nome de Jesus. Amanhã talvez nós temos trabalho aqui à noite, tá? Mas talvez eu chegue cansado, que amanhã eu tenho que procurar um lugar aqui para me pregar de dia, para a glória de Deus. Amanhã eu vou estar de pé, sem nenhum problema. Um abraço para todo mundo. E que Deus continue abençoando suas vidas, sem medida. Viu? Amém? E até amanhã, se Deus quiser.